Um assalariado é invocado como um herói em outro mundo, mas é expulso pelo rei por só ter habilidade de culinária. No entanto, ele cozinha tão bem que chama a atenção do lobo sagrado Rank SS Fenrir e os dois formam um contrato. A história começa com 4 pessoas sendo invocadas para um mundo de fantasia como os grandes heróis. O invocador então usa um aparelho para ver a habilidade mágica de cada um deles, e quando chega a vez do protagonista Mukolda ser analisado, eles descobrem que sua habilidade se chamava Mercearia Online e serve para cozinhar. Após isso, os 4 têm uma audiência com o rei que explica a situação do mundo e fala que os invocou ali para derrotarem o rei demônio que de tempos em tempos tenta tomar o reino. De vez em quando ele vem dar um rolê por ali, tenta tomar o reino, depois vai embora, nada de novidade para um Isekai. No entanto, o Mukolda se levanta e explica ao rei que sua habilidade não é útil para o combate, então ele não seria de nenhum uso ao seu exército, e fala que gostaria de ir embora e viver uma vida normal. Ele é liberado pelo rei, que o entrega 20 moedas de ouro antes de partir. Ele se pergunta se isso era muito ou pouco e vê que todos à sua volta estavam o julgando por suas roupas estranhas, que no caso eram roupas do mundo real, então ele troca de roupas e encontra um lugar para ficar. Ao abrir sua tela de estatísticas, ele descobre ter as habilidades caixa de itens e avaliador, com sua habilidade especial sendo Mercearia Online. Ele clica nessa habilidade e outra tela contendo vários produtos de supermercado aparece. Ele nota que não eram produtos desse mundo e sim lá de Tóquio, no mundo real. Ele tenta comprar uma água e algo para comer, mas não consegue por não ter saldo. Ele então coloca uma moeda de prata como saldo e recebe seus itens na hora. Após entender como funciona sua habilidade, ele fica muito feliz, imaginando que poderia ganhar uma nota com isso, e decide sair da cidade. Ele pega uma caravana para a cidade vizinha e no caminho pergunta ao comerciante ao seu lado se ele guardava suas mercadorias na caixa de itens, mas ele responde que não e fala que a caixa de itens é uma habilidade extremamente rara que pouquíssimas pessoas têm. O Mukolda pergunta sobre a habilidade avaliador e ele responde que o sonho de todo comerciante é ter ela, porém só os heróis vindo de outro mundo podem ganhar essa habilidade. Ele continua falando que ele foi sábio em querer deixar o país, pois o rei estava planejando fechar a fronteira. Assim que ele desce da carruagem, ele vê um aviso do governo alertando a todos que a fronteira foi fechada, assim frustrando seus planos. Ou não, pois ele tem outra ideia para sair do país, e andando mesmo, e para garantir que não teria nenhum problema no caminho, ele contrata um grupo de aventureiros Rank C para o acompanhar até o país vizinho. Eles partem de manhã e após horas andando param para comer. Ele avisa todos que iria cozinhar e pega seus itens culinários que estavam guardados na caixa de itens, deixando todos surpresos que ele tem uma habilidade dessas. Ele faz uma refeição bem simples para todos que incluía sopa de miojo e sanduíche, mas por algum motivo todos elogiam muito sua comida, dizendo que nunca comeram algo tão gostoso antes. Ele dá uma desculpa dizendo que era comida de sua terra natal e todos seguem viagem. No caminho eles encontram alguns monstros, incluindo um javali gigante, e o derrotam facilmente. Ele armazena a carne do javali na sua caixa de itens e quando a noite cai eles começam a fazer a janta. O anime mostra ele cozinhando e explicando sobre cada ingrediente que estava usando. Após a comida ficar pronta, eles gostam tanto que pedem para repetir. Surpreso com tantos elogios, ele usa a habilidade avaliador neles e descobre que suas estatísticas aumentaram bastante, e ao analisar a comida, vê que ela promovia um aumento temporário de força e magia. Tudo parecia bem, com exceção do ser ameaçador observando eles do mato. A cena corta com eles parando para descansar mais uma vez, e com medo de descobrirem sua habilidade de comprar coisas de outro mundo, ele decide cozinhar com ingredientes daquele mundo mesmo. Ele então usa a carne do javali que eles mataram e faz mais uma refeição deliciosa para todos. Todos comem até não aguentar mais, mas fazem uma cara de desespero ao verem o que estava atrás do Mukolda. Quando ele se vira, ele vê um lobo gigantesco pedindo para ele o alimentar. Aí patrão, manda uma carninha aí para nós. Ele dá o seu prato a ele, que come em um segundo e fala que queria mais. O Mukolda corre para fazer e o bicho destroça a segunda rodada em um piscar de olhos. Ele pede mais carne, ainda fazendo o Mukolda servi-lo diversas vezes, e quando ele finalmente fica satisfeito, ele vira pro Mukolda, que tava quase falecendo ali de tanto cozinhar, e pede para ele se tornar seu familiar. A comida tava tão boa que ele nem percebeu o rastro de bosta que o Mukolda deixou quando viu ele pela primeira vez. O Mukolda se aproxima e encosta no Fenrir, assim se tornando seu familiar e passando a ficar responsável pelo seu bem-estar. A cena corta com ele dizendo ao Mukolda que agora que são familiares, ele deveria dar um nome a ele. E após pensar em nomes de cachorro, o Fenrir fica puto dizendo que não é um cachorro. O Mukolda então o batiza como Fel e ele curte. A cena corta com o grupo andando em direção à fronteira e geral se cagando ao ver o cachorrão gigante. Eles param para bater um rango e o Mukolda avisa o Fel sobre a carne estar quase acabando. E se ele quisesse comer mais, então ele teria que caçar algum
animal, e é isso que ele faz, trazendo de volta um pássaro gigante de rank B. O Mukoda então prepara a comida, fritando a carne até dourar, tirando o excesso de gordura e marinando com molho. A fome que esse anime dá é indescritível. Eu preciso comer, porra, vai tomar no c... Só sei que o impaciente do Fel fica enchendo o saco do Mukoda pra comer, mas logo enche a pança comendo quase o pássaro inteiro sozinho. Chegando na fronteira, eles veem vários guardas se mobilizando e o Werner, o líder do grupo de aventureiros, explica que é por causa do Fel, já que ele é um Fenrir e essa raça pode destruir uma cidade sozinha. O comandante do exército do país então aparece ali bloqueando a estrada, mas ele explica que o Fenrir não faria nada e eles só estavam de passagem. Após uma conversa com ameaças do Mukoda pro Fel, tipo, se tu não se comportar eu vou tirar tua comida, o comandante permite a entrada deles no país, mas logo ao entrarem em uma cidade, ele é forçado a pagar 7 moedas de prata para entrar, já que não tinha um cartão de guilda. Os aventureiros então falam para ele entrar em alguma guilda como a de aventureiros ou comerciantes, para não precisar pagar nenhuma taxa, e ele fica em dúvida de qual entrar, recebendo a dica de entrar nas duas, já que não conseguia se decidir. O Werner diz a ele que com certeza o rei ficaria sabendo da sua chegada ao reino por causa do Fenrir que ele estava trazendo junto e provavelmente iria querer falar com ele. Não demora para isso acontecer, com o servo do rei convidando o Mukoda para ter uma audiência com o rei. Ele não queria ir, mas o servo não parava de insistir, irritando o Fel, que ameaça esse servo e faz ele sair correndo na hora. Ele passa na guilda dos mercadores e todos se surpreendem com o familiar dele. Ele pede para se juntar à guilda e a recepcionista explica que existem 5 ranks e o rank dele iria depender do que ele iria fazer e do tamanho do seu negócio. Ele fala que pretendia ser um comerciante viajante e montaria uma barraca de comida por onde passasse, assim ele recebe o rank ferro. Ele consegue um lugar para ficar, mas monstros não eram aceitos, assim ele pede pro Fel dormir ali fora. Ele diz que não se importa, mas estava com fome, então o Mukoda faz uma janta especial pros dois, que deixa o Fel maluco de tão bom que ficou. Ele decide comprar uma panela portátil na mercearia online para fazer arroz, pois fazia muito tempo que não comia, e ao ver ele comer, o Fel diz que queria também. A cena corta pro dia seguinte com o Mukoda indo vender alguns itens na guilda de mercadores. A moça pede para ver os itens e ao vê-lo se assusta e chama ele para ir até os fundos da guilda. Lá ele conversa com o dono, que diz nunca ter visto sal e pimenta de tão alta qualidade, que nessa qualidade podia até mesmo ser apresentado à realeza como um presente valioso. Ele pede para comprar tudo e oferece incríveis 14 moedas de ouro, que é muito considerando que ele pagou só 5 moedas de cobre em cada. No entanto, ele aumenta para 17 moedas, pensando que por 14 o Mukoda não iria vender. Ele vende e parte para a guilda de aventureiros, onde se inscreve e começa como um rank G. A recepcionista explica que os rank G precisam aceitar pelo menos uma missão no mês para se manter na organização, e em seguida ele vai pro mural procurar. Ele encontra uma missão de procurar ervas medicinais e decide fazê-la. A cena corta pro Fel com fome querendo comer. O Mukoda faz o mesmo bife de antes e ele fala que poderia comer isso para sempre de tão bom que é. Porém o Mukoda fala que existem coisas ainda mais gostosas do que isso por aí, o deixando animado. Ele usa a habilidade de avaliador no Fel e vê que suas estatísticas eram altíssimas, com ele estando quase no nível máximo. A cena corta com o Mukoda no campo indo cumprir a missão. O Fel sai para caçar, mas se preocupa com o Mukoda, pois sabia que tinha vários monstros por perto, então antes de sair ele concede ao Mukoda sua proteção divina, ou o que quer que seja essa aura azul, e rapidinho ele completa sua missão. Após ter coletado as ervas e feito o trabalho, ele decide começar a fazer o almoço e compra ingredientes simples, pois estava quase sem dinheiro. Mas como ele você acabou de ganhar quase 20 moedas de ouro? Não sei, só sei que enquanto ele cozinhava, o Fel traz aquele monstro chamado Rockbird, rank B, como caça, e fala que caçou mais, mas não podia trazer tudo ao mesmo tempo. O Mukoda faz um belo macarrão com carne moída e o Fel, apesar de achar estranho no começo, adora a comida, ao ponto de ficar todo sujo de molho, fazendo o Mukoda cair no riso. A cena corta com ele vendo o resto da caça do Fel, que ia desde uma cobra gigante até orcs, e sim, orcs são comestíveis nesse mundo. Até eu sou comestível, mas isto... Ele bota tudo dentro da sua caixa de itens e a cena corta com ele indo até a guilda de aventureiros para receber a grana pelo trabalho. Ele recebe umas moedas e nota que a recepcionista não estava tão seca agora. Ele pergunta se eles compravam monstros ali e ela responde que sim, e faz uma cara de encantada quando vê o Fenrir do Mukoda pela janela. No entanto, ao ver que ele tinha monstros grandes, ela o transfere para outra pessoa que o leva para os fundos da loja ao saber da grande quantidade de monstros que ele tinha. Após ver o total, ele fala que todos os monstros eram entre rank B e rank
saquear. E o Mukolda diz que venderia tudo menos a carne deles. Ele pergunta a Mukolda se seu familiar era mesmo um Fenrir, pois tinha rumores de que era na verdade um lobo gigante, pois os Fenrir nunca fazem familiares, mas logo percebe que é um Fenrir pelo seu comportamento. Ele recebe 202 moedas de ouro pela venda e ao ir embora diz que deveria começar a falar que ele é um lobo gigante para evitar problemas. E vale lembrar que ele faz uma bela refeição com carne de orc antes de ir embora, e apesar de sentir nojo no começo, ele adora a carne quando prova. A cena corta com o Mukolda feliz por ter ganhado tanto dinheiro e diz ao Fel que foi graças a ele, por isso faria um banquete pros dois. Ele deixa até mesmo o Fel escolher o que queria comer e pensa que tava chovendo, mas era só ele babando que nem uma cachoeira. Ele cozinha diversas carnes deliciosas até chegar no prato principal, que decepciona o Fel pelo tamanho pequeno, mas assim que ele coloca na boca, ele diz que nunca comeu algo tão gostoso assim na vida. O Mukolda explica que isso é carne de primeira e eles dão o melhor tratamento possível pro gado produzir a melhor carne no seu mundo, e o Fel fica surpreso que em seu mundo eles criam animais só pra comer. Ele diz estar se sentindo muito mais leve e ativo do que o normal, sentindo que podia enfrentar um dragão e vencer. Então o Mukolda usa o avaliador nele e percebe que suas estatísticas tinham aumentado em 50%. Ele decide sair pra caçar e o Mukolda aproveita pra ir dormir. A cena corta mostrando o Fel derrotando diversos monstros com a maior facilidade do mundo, incluindo um poderoso orc general e uma quimera, o inimigo que ele normalmente tinha uma certa dificuldade antes, mas dessa vez matou com um único golpe. O episódio termina com ele levando ao Mukolda uma pilha gigante de monstros, dizendo que exagerou na caçada pois se empolgou. A cena corta com ele perguntando ao Fel como ele caça suas presas e ele responde que quando está em grupo ele usa magia para eliminá-los mais rápido. Ele descobre que pode usar magia ao ver nas suas estatísticas, mas não sabia como usar. O Fel fala que ele apenas pensava na magia e ela saía, mas ao tentar o Mukolda falha miseravelmente. O Fel então diz que ele não estava deixando a magia fluir pelo seu corpo primeiro e pede para ele tocar no seu corpo enquanto fazia isso. Após entender como funcionava, o Mukolda começa a treinar e até pega o jeito, mas sua bola de fogo se dissipava antes de chegar no alvo. O Fel então diz para ele fazer um treino de verdade e o leva para um acampamento de goblins. Após o Fel chamar a atenção deles, eles vão atrás do Mukolda, que é forçado a se defender com suas bolas de fogo e finalmente consegue lançar uma bola poderosa que derrota alguns goblins. Após acordar, o Fel diz estar impressionado com a bola de fogo dele e ao abrir suas estatísticas ele percebe que subiu de nível e ganhou a magia bola de fogo. Assim que o Mukolda se levanta, ele fica tonto e quase cai. Ele então diz que tá muito cansado para cozinhar as penas e compra uns lanches para os dois comerem como janta. O Fel subestima o lanche, dizendo que queria carne, mas acaba gostando quando come. Ele se sente muito melhor após comer todo esse carboidrato, que inclusive é muito bom comer isso para ganhar energia. Informações do Master Fitness aqui. Tá sentindo a energia? E no dia seguinte eles chegam em uma cidade e as pessoas ficam desesperadas pensando que o Fel era um monstro que veio os atacar, mas com a chegada dos guardas ele fala que é apenas o seu familiar. Após resolver a situação, a sua entrada na cidade é permitida e eles encontram um lugar para ficar. Já tava ficando tarde, então o Mukolda faz a janta que incluía comidas típicas do Japão como tonkatsu e outras coisas. Mano, que fome, isso é louco. E o Fel elogia bastante. Após ele comer, o Mukolda faz o seu prato, mas vendo a comida diferente que ele tava comendo, o Fel pede mais, dizendo que o que ele comeu tava longe de ser suficiente. A cena corta com o Mukolda entrando em um bar e perguntando a algumas pessoas sobre esse país, dizendo que ele era um comerciante viajante do reino de Rei-Gisseger e queria saber mais sobre esse mundo. Eles falam que o reino de Rei-Gisseger ficou mal das pernas desde que o novo rei assumiu e tá sempre em guerra. No entanto, ele fala que dois reinos ali perto, que eu não lembro o nome, eram bem estáveis economicamente, tinham até mesmo dungeons ainda por cima, que era perfeito para aventureiros. Eles vendem um mapa pro Mukolda por uma moeda de ouro e ele pensa que era algo raro, mas após eles irem embora, adivinha só, todos começam a rir dele porque aquele mapa podia ser comparado por uma moeda de prata na guilda dos aventureiros. O episódio termina com o Mukolda indo pro leste, um país junto ao mar, e ao ouvir isso, o Fel já fica animado querendo comer os monstros marinhos de lá. E esse foi o resumo dos 4 primeiros episódios de Isekai Hourou Mesh. A história e as aventuras da nossa dupla só estão começando, então se tu quiser a parte 2 continuando a história, me mostra que você quer compartilhando esse vídeo e comentando o que achou do anime.